Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O tema desta noite será agradar a Deus. Agradar a Deus. Será que nós estamos agradando a Deus? Será que Deus se alegra conosco? Será que podemos ser chamados por Ele de servo bom e fiel? Colossenses capítulo 1, verso 9 e 10, se você pudesse colocar em pé, por favor. A palavra de Deus diz: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Santo Deus e Pai, abençoa-nos neste momento. Fala ao nosso coração. Usa-me, Senhor Deus, com teu poder, para a glória do teu nome. No nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Agradar a Deus. Eu creio que uma das principais chaves para uma vida cristã autêntica e cheia de alegria pode ser resumida na seguinte pergunta: como eu posso agradar a Deus? Será que nós temos feito essa pergunta para nós todos os dias? Como que eu posso agradar a Deus? Porque desagradar a Deus é muito fácil. Basta agirmos de acordo com o curso deste mundo. Nós vamos estar desagradando a Deus. Basta agirmos como nós desejamos. Nós vamos estar desagradando a Deus. Basta seguirmos os conselhos que estão nos dando aí fora. Estaremos agradando a Deus. Basta levantar pela manhã e falar assim: agora eu quero curtir a vida. Você estará desagradando a Deus. Agora, como eu posso agradar a Deus? A vida do cristão precisa estar de tal maneira afinada com a vontade de Deus, praticando o que Ele quer e que possa viver sempre para agradá-lo. Em tudo nós precisamos agradar. Em tudo. Em todas as situações nós precisamos agradá-lo. E eu creio que ficamos a nos perguntar: será que é possível agradar a Deus? Ele não é super exigente, de modo que é impossível isso de fato acontecer? Será que você se questionou alguma vez a respeito disso? Nossa, mas será que realmente é possível agradar a Deus? É possível, sim. Se eu tenho conhecimento deste livro, e se eu estou procurando viver este livro, pode ter certeza que eu estou agradando a Deus. Se existe esta dúvida em nosso coração, pode ser que não saibamos como realmente agradá-lo. Será que você não sabe como agradar a Deus? Nós vamos responder algumas perguntas para nós entendermos como podemos agradar a Deus. Como que eu posso agradar a Deus? Então, a primeira pergunta é esta: como eu posso agradar a Deus? Como? Precisa haver uma disposição do coração. Se eu quero agradar a Deus, eu preciso decidir no meu coração agradar a Deus. Eu preciso ter na minha mente: tudo que eu for fazer, eu quero agradar a Deus. Por onde eu andar, os meus caminhos precisam agradar a Deus. O meu falar precisa agradar a Deus. O meu pensar precisa agradar a Deus. Então, como eu posso agradar a Deus? Precisa haver uma disposição do meu coração. E o salmista Davi expressou isto lá no Salmo 40, versículo 8, dizendo o seguinte: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. E deleitar é o mesmo que agradar, expressando o desejo e a satisfação do salmista em realmente estar agradando a Deus o Pai. E Jesus mostra que a disposição da vida dele era agradar ao Pai. E lá em João 8, versículo 29 diz:
e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Está vendo só a expressão do próprio Deus, Jesus, do Deus Filho? Ele está falando que ele tinha prazer em agradar a Deus, e ele sabia que Deus não deixava ele só. Se eu tenho a disposição no meu coração de agradar a Deus, eu posso confiar piamente, que onde eu estiver, porque eu estou agradando a Deus, onde eu estiver são os caminhos certos. São os caminhos que Deus traçou, são os caminhos que Ele me iluminou, são os caminhos que Ele me mostrou, e eu estou em direção a este caminho. Pode ter certeza absoluta que Deus está conosco. Deus está conosco. A prova mais marcante na vida de Jesus, que nos mostra que ele sempre desejava agradar a Deus, foi quando ele estava pendurado naquela cruz. E lá em Lucas 22:42 diz: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia, não faça a minha vontade, mas a tua. Olha só como Jesus desejava agradar a Deus. Não faça a minha vontade, mas a tua. Ele estava dizendo: eu estou em sofrimento. Ele estava sendo sincero diante de Deus. Eu estou sofrendo, eu estou padecendo, mas faça a tua vontade e não a minha. Então a lição que nós aprendemos é que mesmo em momentos dificílimos, nós precisamos fazer tudo para agradar a Deus, pois a recompensa virá. Será que eu tenho essa disposição no meu coração? De querer agradar a Deus? Porque se eu não tiver o desejo de agradar a Deus, sinceramente, eu vou ficar caindo daqui, caindo acolá, eu vou ficar me distanciando daqui, me distanciando de lá, se eu não tiver a intenção de agradar a Deus, o desejo de agradar a Deus. Então, como eu posso agradar a Deus? Precisa haver uma disposição do coração. E agradar a Deus é um aprendizado constante. Ninguém vive uma vida para agradar a Deus naturalmente. Isto não acontece por acaso. Nós precisamos empenhar todo o nosso esforço em aprender e continuar a viver para agradar ao Senhor. Paulo, ele faz a seguinte exortação lá em 1 Tessalonicenses 4:1, que diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de vós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Então, agradar a Deus é um aprendizado constante. Todo dia nós estamos aprendendo a agradar a Deus. Sabe por quê? Porque todo dia ele é diferente um do outro. Nós não vivemos o mesmo dia amanhã do que nós vivemos hoje. Não. São situações diferentes. Quantas vezes nós, através de um telefonema, nós somos surpreendidos com alguma notícia e aquele dia ele passa a ser totalmente diferente. Não é assim? Às vezes nós estamos caminhando na rua, levamos um tropeção, e lá em Minas é tupicão, não é? Mas nós levamos um tropeção, caímos, quebramos um braço. O que aconteceu com a irmã Valdete esses dias? Ela teve uma queda e teve uma fratura no ombro. Talvez nós planejamos, só que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Então ali está o meu agradar a Deus. Será que eu estou realmente disposto a agradar a Deus em todos os momentos? Porque é um processo constante. É algo que nós aprendemos todos os dias. E diante destes ocorridos, e às vezes não são bons, não é? Será que nós temos a disposição no coração? E será que nós temos realmente a consciência de que eu preciso agradar a Deus em todo o tempo, diante de todas as situações, em meio a todas as circunstâncias? Será que eu realmente estou convicto disso? Esta é uma matéria na qual nós nunca vamos ganhar um diploma definitivo. Nós recebemos em parte, cada vez que tomamos a atitude de agradar a Deus com a nossa vida. Então, diante de cada dia, eu preciso decidir agradar a Deus, porque é um processo constante. É algo gradativo, dia após dia, eu preciso decidir agradar a Deus. A intenção do meu coração faz com que eu realmente esteja nesse processo de crescimento. Crescimento em agradar a Deus. E agradar a Deus é uma atitude interna. Agradar a Deus é, antes de tudo, esta atitude interna, e não apenas um comportamento externo. Paulo ele diz lá em Efésios 6, versículo 6,
não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então Deus se agrada da verdade no íntimo. Deus, Ele conhece o nosso coração e sabe do nosso desejo de agradá-lo ou não. Deus sabe. Quando eu amanheço o dia, Deus já sabe se eu tenho o desejo de agradar Ele ou não. Então é uma atitude interna. Nós, diante dos nossos afazeres, Deus sabe se eu desejo agradar Ele ou não. Vamos dizer que você tem que fazer, não é? Tem que tomar uma decisão muito importante durante o seu dia. No seu dia você tem que tomar uma decisão importante. Deus sabe se você quer agradar a Deus ou não. Deus sabe. Às vezes nós temos que tomar uma decisão, só que aquela decisão, ela vai depender de alguma coisa que não é tão séria assim, não é tão sincera assim, não é tão justa assim. Eu vou ter que burlar alguma lei para poder chegar naquele fim que eu desejo. Deus sabe da intenção do meu coração. E Ele sabe se eu realmente desejo agradar Ele ou não. Então é algo interno. Agradar a Deus é uma atitude interna. O meu coração precisa decidir agradar a Deus. A minha mente precisa estar consciente de que eu quero agradar a Deus. É muito sério isso. Não é nem preciso dizer, pois Ele sabe a intenção do nosso coração, se nós realmente desejamos agradá-lo ou não. E agradar a Deus é o nosso principal objetivo. Precisa ser o nosso principal objetivo. Mais do que agradar a homens ou a nós mesmos, nós vivemos para agradar a Deus. Quantas vezes, para não desagradar alguma pessoa, nós acabamos desagradando a Deus? Será que já aconteceu alguma vez essa situação na sua vida? Quantas vezes nós, para não desagradarmos alguém, nós desagradamos a Deus? Isto é uma terrível inversão de valores. Agradar pessoas na frente de Deus. E ouça o que os discípulos disseram. Lá em Atos capítulo 5, versículo 29, diz o seguinte: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E Gálatas capítulo 1, versículo 10 diz: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. E Colossenses capítulo 3, versículo 23, diz: e tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Então nós precisamos agradar a Deus como sendo o nosso principal objetivo. Às vezes, nós vamos ter que desagradar alguém, para que nós venhamos agradar a Deus. Às vezes, diante de situações, até mesmo dentro de família, às vezes nós vamos ter que desagradar um familiar, porque nós queremos primeiro agradar a Deus. Se nós estamos dentro daquela escala de prioridades, onde Deus está em primeiro lugar, família em segundo lugar, igreja em terceiro lugar, trabalho em quarto lugar e lazer em quinto lugar, se nós estamos dentro destes princípios, pode ter certeza absoluta que nós vamos conseguir agradar a Deus. E, infelizmente, às vezes nós vamos desagradar alguém, mas o que importa é agradarmos o nosso Deus. Então precisa ser o nosso principal objetivo. Então nós agradamos a Deus com um coração sempre disposto, nós agradamos constantemente, nós agradamos internamente e nós agradamos porque é o nosso principal objetivo. Então isto é agradar a Deus. Agora, quando eu agrado a Deus? Quando? Primeiro, quando eu procuro conhecer a Deus e a sua vontade. Será que eu tenho interesse em conhecer mais a Deus e a sua vontade? Olha, não dá para agradar a um desconhecido. Quanto mais eu conheço a Deus, mais prazer eu terei em agradá-lo. E Paulo, ele escrevendo aos Colossenses, lá em Colossenses 1:10, ele diz o seguinte: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Mas para isso acontecer, lá em Colossenses 1:9, ele diz o seguinte: não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Então, toda vez que eu valorizo a Bíblia,
toda vez que eu leio a Bíblia, e todos os dias, não é? E toda vez que eu venho à igreja para adoração e crescimento espiritual, eu passo a conhecer mais de Deus. Isso é lógica, que não precisa nem estar falando. Será que eu realmente me preocupo em conhecer a Deus e a sua vontade? Às vezes as pessoas ficam se perguntando, mas qual que é a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus deseja de mim? Eu posso falar para você, você tem procurado ler esse livro todo dia? Você tem procurado orar a Deus todos os dias? É assim que nós vamos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Será que nós temos procurado vir à igreja sempre, sem falhas? Porque sabe o que acontece conosco? E eu já disse isso algumas vezes, vou repetir. Às vezes nós vimos para a igreja, não é? Temos uma sequência de culto, só que aí começamos a falhar. Falhamos um dia, falhamos 2, falhamos 3, e logo a igreja não vai ter mais importância para nós. Aí como que eu quero conhecer a Deus e a sua vontade? Fica difícil. Pastor, mas eu posso ler a Bíblia, posso orar e cantar corinhos e hinos dentro da minha casa. Olha, você pode, mas não é viável. Por quê? Porque você não vai adquirir conhecimento. Você não vai adquirir crescimento espiritual. E aí não tem como agradar a Deus. E se fosse assim, Deus não teria instituído a igreja. Para que instituir a igreja se não é necessário? Mas Deus instituiu a igreja porque é necessário. Nós precisamos crescer juntos. Nós precisamos saber da vontade de Deus juntos. Porque o meu desenvolvimento vai abençoar a sua vida. O seu desenvolvimento vai abençoar a minha vida. E logo nós estamos unidos, fazendo a vontade de Deus, agradando a Deus em tudo, como está pedindo a palavra de Deus. Está vendo a importância? Então, precisamos valorizar mais o que Deus tem nos dado. E com isso nós vamos estar agradando em todo o tempo. E agradar a Deus também é quando eu procuro me afastar do pecado. Nós já falamos hoje pela manhã, né? A respeito de pecado. Paulo ele afirma lá em Romanos 8:8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha que versículo mais claro. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vivendo na carne, eu vou fazer tudo que a carne deseja, tudo que agrada a carne e que satisfaz o velho homem. E a Bíblia diz o seguinte, lá em Efésios capítulo 5, versículos 8 a 10. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Então afastar do pecado é alegrar o coração de Deus, pois Ele é um Deus santo, santo e santo. Quando eu procuro me afastar do pecado, eu estou agradando a Deus. Mas quando eu não estou dando tanta importância assim, pode ter certeza que além de desagradar a Deus, eu estou entristecendo o Espírito Santo de Deus e eu estou vivendo de acordo com o meu querer. E aí eu vou ter que começar a assumir as minhas responsabilidades. Aí eu não tenho como eu chegar diante de Deus e falar, Senhor, será que eu estou te agradando? Pode ter certeza que não vai estar agradando a Deus, porque não está fugindo do pecado, não está se afastando do pecado. Então cabe a mim e a você fazer uma análise. Será que eu tenho agradado a Deus? No meu dia a dia, o que eu tenho feito, o que eu tenho buscado, o que eu tenho pensado, eu tenho agradado a Deus? Vamos fugir do pecado. A palavra de Deus diz, não é, que nós vamos ser realmente bem-aventurados, nós vamos ser felizes se nós deixarmos o mundo para trás e começarmos a seguir a vontade de Deus. Nós vamos ser pessoas, Deus vai fazer algo maravilhoso na nossa vida, quando nós nos separarmos para uma vida digna, uma vida ao lado de Deus. Deus vai fazer maravilha no meio do seu povo, mas nós precisamos abandonar o pecado, e aí nós vamos estar agradando a Deus. E também agrado a Deus quando eu procuro viver pela fé. O escritor de Hebreus diz, lá em Hebreus 11:6, ora sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E a Bíblia também diz em Hebreus 3:12, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Então, quando eu procuro viver pela fé, eu estou agradando a Deus. Aquele que vive pela fé
experimentam uma paz inexplicável e, contudo, agrada a Deus. Viver pela fé. Nós temos textos na Bíblia que o justo viverá pela fé. O justo viverá da fé. O justo, o salvo, ele precisa viver através da sua fé. E nós vamos estar agradando a Deus. E eu agrado a Deus também quando eu procuro abrir mão de tudo para me dedicar exclusivamente a Ele. Aqui está uma expressão bem forte, né? Abrir mão de tudo para me dedicar exclusivamente a Ele. Não é abrir mão apenas do pecado, não. É abrir mão até mesmo de coisas que são lícitas para agradar a Deus. Paulo ele escreve dizendo, lá em 1 Coríntios 7,32, e bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Olha só, o solteiro cuida das coisas do Senhor. Será que você está disposto a abrir mão de casamento? Não é? Você que não casou ainda. Será que você está disposto a abrir mão de casamento, carreira, emprego, namoro para agradar a Deus? Será que nós estamos dispostos? Agora, nós casados, será que nós estamos dispostos a deixar algumas, vamos dizer assim, algum meio de tranquilidade para agradarmos a Deus? Não é? Estamos dispostos a deixar, não é, aquele trabalho que está custando o nosso tempo, nos tirando da vontade de Deus, nos tirando dos caminhos de Deus, nos tirando da obra de Deus? Será que nós estamos dispostos a realmente deixar de lado para agradarmos a Deus? A dedicar mais tempo para Deus? Será que nós estamos dispostos a deixar de lado aquele desejo desenfreado de fazer alguma coisa? Não, agora eu tenho que fazer isso. E às vezes naquele momento que eu tenho que fazer aquilo, surgiu um compromisso para com a obra de Deus. Será que eu estou disposto a deixar aquele meu prazer para servir a Deus? Será que eu estou disposto? Nós precisamos avaliar. Porque quando eu procuro abrir mão de tudo para me dedicar exclusivamente a Deus, eu estou agradando a Deus. Nós não vamos deixar de cumprir com os nossos compromissos. Nós não vamos deixar de cumprir com as nossas responsabilidades, os nossos afazeres. Mas uma coisa é, o tempo que Deus tem me dado, eu tenho administrado para também fazer a obra de Deus? Para também me colocar à disposição de Deus para falar, Senhor, eu estou aqui, usa a minha vida. Será que eu estou disposto? Pelo que tem acontecido nos últimos tempos, logo, nós não teremos mais pastores, missionários e missionárias. Sabe por quê? Porque os jovens hoje, eles estão se engajados, né? Eles estão buscando formação acadêmica e eles não estão preocupados em servir a Deus. Eles não estão preocupados em um dia ser um pastor desta igreja. Sabe o que você sabe? Eu sei pelo menos do Lucas, não é? O Lucas, ele deseja ser pastor, não é? Que bênção! Olha só, o filho do irmão Silvio. Ele deseja ser um pastor. Isso está se tornando raro nos nossos dias. E sabe de uma verdade que eu posso dizer? É que muitos jovens estão buscando uma carreira profissional e eles estão fora da vontade de Deus. Porque Deus deseja algo para eles, mas eles estão buscando outros caminhos. E infelizmente é até mesmo por influência dos pais. Meu filho? Não, eu quero que meu filho seja um médico, eu quero que ele seja um advogado, eu quero que ele seja um professor, eu quero que ele seja um psicólogo, eu quero que ele seja um engenheiro. O meu filho, eu quero que ele seja alguma coisa. Será que ser pastor, ser missionário é ser nada? Desculpa a expressão que eu estou fazendo. A colocação que eu estou fazendo. Quando eu procuro abrir mão de tudo para me dedicar exclusivamente a Deus, eu estou agradando a Deus. Eu estou agradando a Deus. Então eu agrado a Deus quando procuro conhecê-lo e busco a sua vontade. Eu agrado a Deus quando me afasto do pecado. Eu agrado a Deus quando eu procuro viver pela fé. E eu agrado a Deus quando abro mão de tudo para me dedicar exclusivamente a Ele.
como agradar a Deus? Desta forma. Agora, qual a recompensa em agradar a Deus? Primeiro, eu recebo a aprovação do Senhor. Quando eu desejo agradar a Deus, eu recebo a aprovação dEle. Que bom será ouvir naquele dia: bem está servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. É o que diz Mateus 25, versículo 21. Ser aprovado por Deus é sinônimo de que o agradamos. E esse é o melhor certificado que nós poderíamos ganhar. Chegar diante de Deus e Deus falar para nós: bem está, servo bom e fiel. E sabe o que acontece na nossa vida? Sabe o que acontece hoje? Aquele que procura agradar a Deus, Deus vai confiar a Ele grandes coisas. Pode ter certeza disso. Quando nós chegamos para servir a Deus, quando nós nos dedicamos a Deus, quando nós temos uma igreja que nós queremos congregar e que nós queremos investir naquela igreja, quando você deseja agradar a Deus, pode ter certeza absoluta que Deus vai te honrar e Deus vai te colocar para fazer grandes coisas. Porque a palavra de Deus está dizendo: bom está servo bom e fiel, bem está servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Como que está a minha vida e a sua vida? Como que Deus tem me usado? Sabe como que Deus vai me usar? Dependendo da minha fidelidade, dependendo do meu compromisso, dependendo do desejo que eu tenho de agradá-lo. Aí Ele vai me usar. E da mesma forma que Deus pode me colocar em grandes coisas, Deus também pode me tirar de grandes coisas. Porque a obra é dele e não minha. Quem manda é Ele e não eu. Então, o que nós estamos fazendo para agradar a Deus? Será que nós estamos valorizando as coisas mais simples na obra de Deus? Para fazê-la, para executá-la? Sabendo que Deus poderá confiar a mim coisas grandes? Eu preciso avaliar a minha vida. Se estou agradando a Deus ou não. A nossa luta constante precisa ser em agradá-lo, porque a recompensa da aprovação virá. Então nós recebemos a recompensa em agradar a Deus. E outra recompensa é que eu recebo a proteção do Senhor. E Jesus disse isso lá em João 8:29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Diante do mundo violento em que nós nos encontramos, Ele estará conosco, será nossa companhia constante, nos protegerá, não nos deixará só e não permitirá que o inimigo nos alcance. E também não deixará que enfrentemos os problemas sozinhos. Eu recebo a proteção do Senhor quando eu estou lutando para agradar a Deus. Lutar em todo tempo para agradar a Deus gera comunhão. E comunhão proporciona proteção. Deus cuida daquele que realmente quer agradar a Ele. Não que Deus não cuida daqueles que não querem agradar a Deus, mas pode ter certeza absoluta que Deus está bem mais perto daquele que busca agradá-lo do que aquele que não quer agradar a Deus. Senhor, me proteja. Tudo bem, podemos orar a Deus, Senhor, me proteja. Mas o que eu tenho feito para adquirir esta proteção? Senhor, me livra do mal. Tudo bem, Senhor, me livra do mal. Mas o que eu tenho feito para que realmente isso seja real na minha vida? Será que estou realmente agradando a Deus? Se eu estiver, pode ter certeza que a proteção do Senhor será real. E outra recompensa em agradar a Deus é que eu recebo a bênção do Senhor. João escreve o seguinte, lá em João 3:22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Recebo bênçãos do Senhor. E nós vemos também em Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz o seguinte:
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo. Nós somos abençoados nas regiões celestiais em Cristo, porque nós estamos agradando a Deus. Quando nos separamos para agradar a Deus, as bênçãos se tornam incontáveis e de todos os tipos, porque Deus tem prazer em abençoar os seus. Você pode fazer o teste na sua vida, porque eu já fiz na minha. Quando eu estou procurando agradar a Deus, sempre, sempre e sempre, as bênçãos vêm sempre, sempre e sempre. Do nada acontece algo para me abençoar. Ou alguém, ou alguma situação acontece. Por quê? Porque eu estou buscando agradar a Deus. Isso traz para mim bênçãos. Agora o contrário também existe. Quando eu não estou vivendo de acordo com a vontade de Deus, coisas começam a acontecer. Tribulações começam a surgir. Situações desagradáveis começam a acontecer assim do nada. Sabe por quê? Porque Deus quer tratar a minha vida. E aquela é a expressão de amor de Deus. Porque Deus repreende aquele que Ele ama. Então, se nós queremos realmente bênçãos e bênçãos e bênçãos, vamos procurar agradar a Deus. Deus, Ele é dono de tudo. Ele é dono da nossa vida. Ele é dono do ouro e da prata. Deus é dono do nosso ser. De tudo que está ao nosso redor, Deus é dono, Ele criou. Ele formou. Então, se eu quero agradá-lo, se eu desejo agradá-lo, pode ter certeza que Ele vai dispensar sobre a minha vida bênçãos e bênçãos e bênçãos. Ah, Deus não tem me abençoado. Me perdoe, mas essa expressão, ela não cabe no vocabulário de um crente, de um cristão. Ela não cabe. Deus não tem me abençoado. Pode ter certeza absoluta que Deus tem te abençoado, sim. Agora pode ser que a nossa atitude de não agradá-lo é que tem privado as muitas bênçãos que Deus tem para derramar sobre nós. Então vamos mudar a atitude. Vamos agradar a Deus para receber as bênçãos. E Deus deseja nos abençoar, sim. E diante deste fato, Deus vai abençoar aqueles que estão agradando a Ele, sabe por quê? Porque Ele é justo. Ele é justo. Seria muito injusto da parte de Deus Ele abençoar aqueles que não estão agradando a Deus e da mesma forma abençoar aqueles que estão agradando a Deus. Seria muito injusto da parte de Deus, mas o nosso Deus é justo. Quer bênçãos? Agrade a Deus. Você receberá bênção, sim. E concluindo, uma maneira prática para medir se o que eu estou fazendo agrada a Deus é agradecer a Deus por tudo. Essa é uma maneira prática. Se eu estou agradecendo a Deus por tudo, pode ter certeza absoluta que eu estou procurando agradar a Deus. E aí nós dizemos, não é? São momentos de alegria, são momentos de dor, são momentos de tristezas, são momentos de decepções, são N momentos. Se em tudo eu estou agradecendo a Deus, pode ter certeza absoluta que eu estou agradando a Deus. Eu já citei algumas vezes o irmão Valmir. O irmão Valmir, ele tem uma doença degenerativa e infelizmente, não é? A doença tem progredido e tem realmente atrofiado ele muito. E sabe qual que é a expressão dele? É de em tudo dai graças. Essa é a expressão do irmão Valmir. Isso é agradar a Deus, irmãos. Às vezes nós temos uma dorzinha de cabeça e nós já ficamos preocupadíssimos, não é? Ah, Senhor, mas por quê? Começamos a questionar Deus. O Senhor não está lembrando de mim? O Senhor se esqueceu de mim? Irmãos, agradar a Deus é em tudo estar dando graças a Deus. Em tudo. E aí nós vamos receber bênçãos. E nós vamos ser vistos por Deus como aqueles fiéis. Fiéis. Olha o que diz Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade, olha só, desde a antiguidade,
não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Que bênção. Nós não vamos achar outro que possa fazer por nós o que o nosso Deus Jeová está fazendo. Nós não vamos achar, porque não existe. Não existe. Então agradar-lhe é certeza de que estará trabalhando por nós 24 horas por dia, em todo o tempo que vida nos der. Esta é a certeza que nós temos. Esta é a convicção que eu preciso ter. E a minha busca em agradá-lo precisa ser constantemente. Constantemente. Agora, é uma luta diária. Porque o nosso velho homem luta contra o nosso novo homem. A nossa carne luta contra o nosso espírito. A nossa nova natureza luta contra a nossa velha natureza. Em todo o tempo. Agora, o que vai definir realmente é a minha decisão em agradar a Deus. E pode ter certeza absoluta que as bênçãos virão de todas as formas, de todos os meios, e vai suprir todas as nossas necessidades. Jamais perderemos em agradar a Deus. Será que nós vamos sair daqui decididos em agradar a Deus? Eu tenho coisas na minha vida que eu tenho orado a Deus: Senhor, por favor, me ajude. Senhor, por favor, me dê uma nova atitude, um novo pensamento. Me dê uma nova visão daquilo que realmente eu preciso fazer para te agradar. Então vamos sair daqui decididos a agradar a Deus. E eu tenho certeza que Deus vai se dispor ainda mais para nos ajudar, para nos favorecer. Não porque Ele está fazendo acepção de pessoas, de maneira nenhuma, mas é porque Ele é justo. É porque Ele é justo. Vamos orar neste momento? Que Deus nos ajude.